Durante o período de transição, é importante que o atleta se mantenha ativo, mesmo que com atividades não específicas para a modalidade? Deu para A entender, fi- professor? Deu sim, Vitor. Deu. A finalidade do período de transição, que ele é marcante aí no modelo de periodização tradicional, ele tem a finalidade de oferecer uma recuperação entre dois macrociclos. A gente poderia pensar, não é só isso, mas para poder ficar fácil de entender, como se fossem as férias. Você tem lá 12 meses de trabalho, com direito a tirar um mês de férias. Por que esse período de transição é importante? Para ele trazer uma recuperação física, emocional, todo quanto é tipo de recuperação para que o atleta tenha condições de começar um outro macrociclo. Só o que acontece? Dependendo do tempo dessa transição, o indivíduo pode destreinar, porque afinal de contas, ele pode não ser tão bem treinado assim. Então, dependendo da transição, se for uma transição no meio de dois macrociclos e a transição for curta, porque você quer juntar um macrociclo no outro, for uma transição de 1 ou 2 semanas, você pode oferecer só recuperação ativa, dando estímulos diferentes e depois ingressa novamente no outro macrociclo. Se a gente estiver pensando numa transição de um mês, a ideia é ofereço ou estimulo os atletas a fazerem atividades físicas diferentes daquela que tradicionalmente eles fazem, para manter um certo tipo de condicionamento e estimular outras partes do corpo. Depois ele pode até ter uma recuperação passiva e depois ele começa o macrociclo novamente. A gente tem que entender também, Vitor, que atleta que a gente está falando. É um escolar, né? É um atleta federado, é um atleta de nível mundial, um atleta de nível olímpico, tudo isso tem que ser considerado. Você acha legal, por exemplo, um corredor nesse período de transição, talvez nadar, por exemplo, troca o ambiente, troca, acha interessante? Pode ser, Vitor, mas quem é esse corredor? Ele sabe nadar? Porque Ah, se às vezes ele vai fazer uma modalidade esportiva que ele não tem técnica adequada, pode ser que ele se lesione. Porque fisicamente ele tem uma bagagem grande, né? Porque ele faz outra modalidade esportiva, ele é bem condicionado nessa outra modalidade esportiva, mas às vezes na natação ou em uma outra modalidade qualquer ele não tem tanta experiência. Existem casos na natação dos nadadores que no período de férias foram brincar de futebol, se lesionaram e não conseguiram começar a temporada seguinte por causa de lesão. Ah, Guilherme, eu estou falando de crianças, deixa brincar. Deixa brincar, esquece isso. Não, estou falando de atletas adultos, de nível mundial, aí já passa a ser uma outra história, porque o esporte é a profissão dele e ele tem que ter essa preocupação. Uma sugestão interessante para o período de transição, Vitor, para qualquer atleta, é você continuar com treinamento de força, que a gente chama aí de treinamento de força voltado para um treinamento de força global, porque o treinamento de força durante o macrociclo ele deveria ser específico para atender as necessidades do esporte. Ou seja, é um estímulo muito unidirecional. No momento de transição, você poderia estar oferecendo estímulos de força gerais para compensar esse possível desequilíbrio que foi causado durante o macrociclo.